O Salmo 116, nós estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 7. Na minha tradução, que é revista e corrigida, diz o seguinte: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Esse é o motivo pelo qual eu amo. Mas só por isso? Não. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, e invocá-lo-ei enquanto viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Vamos juntos ler este versículo aqui nesta tradução, todos juntos? Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Ó Pai, esta é a tua palavra, não é a palavra do pastor Aldemir ou de quaisquer que sejam as intenções humanas, mas é a tua palavra. E eu acredito, Senhor, que ela é poderosa para penetrar o nosso ser e estilhaçar as nossas defesas, as nossas concepções e preconcepções e preconceitos. Ela é poderosa para discernir intentos e pensamentos do coração e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Esta palavra que nos torna nus diante daquele com quem temos de tratar. Teus olhos veem todas as coisas. Fale conosco, alegre a nossa alma. Se houver um necessitado aqui que entrou por essas portas, aguardando uma resposta tua, dizendo: Deus, fala comigo, proceda assim, Senhor. Que a tua palavra vá e produza o resultado para a qual está sendo enviada, gerando vida e abatendo a morte, levantando as faces caídas e fortalecendo os joelhos tremulentos e as mãos enfraquecidas. Eu oro com ações de graças em nome de Jesus Cristo. Pode tomar o seu assento? Esse é o texto que nós vamos deixar aí. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Ora, para o salmista falar isso, é necessário pensarmos que ela não estava na região do sossego, ela estava desassossegada. É um clamor de um salmista, ações de graças do salmista, por isso que Deus fez. Esse Deus que pode trazer sossego à alma perturbada, à alma inquieta, à alma que não consegue se conter em si, no sentido da tristeza, no sentido da desesperança. Esse Deus que consegue pacificar as coisas aqui dentro, e nós, com todas as convicções, algumas delas inamovíveis, podemos falar como esse salmista falou: ó alma, volte ao teu sossego. E o motivo é porque o Senhor tem sido extremamente, profundamente, imensamente generoso para contigo. Há uma certa discussão acerca de quem escreveu esse salmo. Não se sabe exatamente, mas a maioria dos estudiosos atribuem esse salmo ao rei Ezequias. Você vai ver essa passagem do rei Ezequias, principalmente no livro do profeta Isaías, dos capítulos 36 ao 39. E é exatamente baseado nesses capítulos e na vida do rei Ezequias que eu quero, antes de falar o que Deus faz com a alma, eu quero trazer os agentes que conseguem perturbar a alma, que conseguem tirar o sossego, que conseguem fazer com que o indivíduo fique aí perturbado, mesmo tendo o nome escrito nos céus.
Não são poucas as pessoas que eu daqui observo que está com a alma desassossegada. Outro dia eu estava aqui e uma menina sentou ali atrás, aproximadamente onde o Valdo estava, onde o Valdo está hoje. E o Senhor me mostrou um pássaro, uma ave sobre a cabeça dela, tentando pousar, e não conseguia, sob hipótese alguma, e essa pessoa estava profundamente inquieta, estava muito quieta na dela, do ponto de vista assim, do estereótipo, mas o Senhor me revelou que ela estava profundamente inquieta, que não encontrava sossego para a alma. Quando acabou o culto, eu a chamei, eu não a conhecia, ela disse que era de Cabo Frio. Depois que eu perguntei, eu a chamei e falei, quero falar contigo. E ela foi ao meu gabinete, eu falei, olha, o Senhor me mostrou uma ave querendo pousar sobre você, mas não encontrava pouso. E quanto mais próxima de você essa ave chegava, mais agitada ficava essa ave. E você sabe o que quer dizer isso? E ela quieta, eu falei, a tua alma está desassossegada. Ela desabou em chorar. E disse exatamente isso que está acontecendo comigo, pastor. Sou um crente, sirvo a Deus, mas a minha alma está profundamente inquieta e perturbada, por assim dizer. E é exatamente isso que acontece com muitos de nós. Ninguém está livre de, no momento da vida, ter a alma perturbada. E a exemplo do rei Ezequias, nós vamos tentar descobrir quais são os agentes que perturbam a alma, que chegam, que muda tudo, que desestrutura. A primeira coisa, no verso 3, é o que diz laços de morte e angústias do inferno. Ora, o que isso tem a ver com a vida do rei Ezequias? Se você analisar os capítulos 36 e 37 do livro do profeta Isaías, você vai ver que foi isso que aconteceu com ele. A maior potência do mundo, o rei Senaqueribe, o rei da Síria, vinha varrendo todo mundo e lambendo todo mundo pelo norte. Dominou as 10 tribos do norte. E agora só faltava Jerusalém. Ele faz um cerco em Jerusalém. E ele bota terror na cabeça. Ele manda mensageiros. Ele manda anúncios. Ele traz a notícia de forma a abalar o psicológico e o emocional. Ele diz, ninguém vai escapar. Ou todo mundo se curva, ou todo mundo vira meu escravo, ou todo mundo faz o que eu quero, ou então a morte é iminente. E o rei Ezequias entrou em desespero, e talvez seja por isso que ele narra aqui no verso 3, laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e em tristeza. Ninguém está livre disso. Pode ser uma notícia que desestrutura, pode ser alguém que te ameaça com uma arma de fogo, pode ser o pior que está por vir na nação, pode ser um divórcio, pode ser um comunicado de um marido, de uma mulher, que para algumas pessoas pode não significar nada, agora para outras pode significar muita coisa. Foi assim que o rei Senaqueribe fez, mandou avisar, é o teu fim, a tua alma tem que estar perturbada mesmo, e a alma do rei Ezequias se tornou inquieta, e não somente dele, mas de todos que moravam em Jerusalém. Ninguém mais tinha certeza da vida. A certeza é que as angústias do inferno e laços de morte se apoderariam deles. A derrota é coisa certa. O fim está chegando. Não tem jeito. Acabou. É o colapso. É o fundo do poço. Até que um profeta de Deus chamado Isaías, filho de Amós, ficou sabendo do assunto e mandou dizer para ele, para sossegar a alma dele, dizendo, fique tranquilo, Senaqueribe, ou o rei Ezequias, Senaqueribe não está afrontando você não, ele está afrontando Deus, e a mensagem de Deus é o seguinte, manda uma mensagem para o rei Senaqueribe, eu vou botar um anzol no teu nariz, eu cavei, e com a planta dos meus pés sequei
todos os rios do Egito. Veja o que eu fiz no Egito. Faraó era muito mais poderoso do que você, e o meu povo não ficou à mercê, o meu povo não ficou à disposição de um rei poderoso. Quem és tu? Aqui nesta cidade você não vai botar os pés, aqui nesta cidade você não entra com seu exército, aqui nessa cidade não vai cair uma flecha, aqui nessa cidade não entrará uma lança, e para a glória de Deus não foi atirada nenhuma flecha, não entrou nenhum soldado, não usou ninguém, não matou ninguém, não esquartejou ninguém, não tirou a vida de ninguém. Antes, pelo contrário, o Deus que traz sossego à alma liberou apenas um anjo e matou 185.000 homens de Senaqueribe. Esse Deus que, quando os laços da morte, quando os cordéis do inferno estão tomando conta da gente, Ele diz: fique sossegado, não é o fim, eu sou teu Deus, eu estou na peleja, eu vou te dar vitória, louvado seja o nome do Senhor. Aqui não entra, aqui não pisa, aqui ninguém faz o que quer, porque eu sou Deus. Deus é Deus na sua vida e é Deus na sua casa. E aí você pode dizer para a tua alma: volta minha alma ao teu sossego. Você pode dizer isso: volta, ó minha alma, ao teu sossego. Mas há uma segunda coisa que tira o sossego da alma. O verso 6, o salmista diz que ele estava prostrado, ele estava caído, é a queda. Se laços de morte, cordéis de inferno tiram o sossego da alma, o verso 6 também diz que ele estava caído, aquela queda, e você mete a cara no chão. Olha o que diz: o Senhor vela pelos simples, e o que é que ele diz? Achava-me como prostrado, cara caída. Tem a ver com esses camaradas em Deus, que sempre tiveram boas intenções na vida, e que resvalou o pé, sabe, Almir? Aquele resvalar de pé que você, às vezes você diz o seguinte: eu jamais vacilarei. Aí daqui a pouco pensar que não, você está titubeando e, meu Deus, eu caí. Eu estava vendo, por exemplo, um pastor pregar, chega a dar pena desses pastores, meu Deus do céu, como eu tenho pena de alguns moralistas, sabe? De alguns que se acham tão certos, tão certos, tão certos da sua postura ereta, né, Jocilândia? Aqueles camaradas que dizem: eu jamais cairei, jamais vacilarei, jamais titubearei, jamais farei isso. Os outros fazem, todos fazem, mas eu não. Ele falou com estas palavras: neste pecado eu nunca caio, nesta queda eu nunca participarei, isto eu nunca farei. E eu falei: Deus tenha misericórdia desse homem. Pessoas boas de Deus, como o rei Davi, como o próprio rei Ezequias. Diz o texto sagrado que, por ocasião da virilidade dele, da fortificação dele, estava com 39 anos de idade, 14 anos reinando. E ele enfrentou essa prova, a prova era a prova da queda, do se prostrar, de estar caído. Aquele rei poderoso, que foi muito melhor do que o pai dele, que nunca titubeou, que nunca falhou, que nunca caiu, que nunca, do ponto de vista sempre humano, que nunca transgrediu o mandamento de Deus. E agora no capítulo 38 ele está lá prostrado, com a casa desorganizada, não conseguia mais, sabe, discernir a mão direita da mão esquerda, já não orava mais, já não jejuava mais, já não havia mais tempo a Deus, já não buscava mais, já não participava mais de jejum, de oração. Quando o rei Ezequias ia para o culto, ele só dormia, como muitos aqui. Eu fico daqui olhando, os mais severos e fortes e retos, a gente vê titubeando aí, sabe? Eu jamais cairei, jamais vacilarei. Grandes homens e mulheres de Deus que os pés vão resvalando. Aí do ponto de vista da comunidade está tudo bem, mas do ponto de vista de Deus,
Quem é que poderia repreender o rei Ezequias? Quem poderia repreender o rei Ezequias? Quem poderia dar aquele diagnóstico que Deus deu? Mas caiu, estava prostrado. Mas o Deus eterno é o Deus que revela o oculto e o profundo. Digo, meu Deus revela o oculto e o profundo. Ele sabe quem está em trevas, sabe quem está na luz, sabe quem está de pé, sabe quem está caído. E lá na recâmara do rei Ezequias, quietinho, não havia um súdito que conseguiria botar o dedo na ferida e dizer que ele estava caído. Foi lá o filho de Amós, o profeta Isaías, e disse para ele: sabe por que você está doente? Sabe por que você está caído? Sabe por que você está com a cara no chão? Porque você deixou a casa desorganizar. Você virou as costas para Deus, e quem vira as costas para Deus é queda mesmo, é cara no chão, é colapso e perde tudo mesmo. Você não faz mais o que você fazia antigamente, você não é mais o crente que você era, você não é mais o pastor que você era, você não tem vontade de visitar, você não tem vontade de ler, você não tem vontade de meditar nas Sagradas Escrituras. O Salmo 1 já não existe para você, o Salmo 23 já não existe, o Salmo 46 já não existe para você. Você virou as costas para Deus e cara quebrada. E a essa altura eu fico imaginando o Satanás dizendo: eu venci, ela caiu e vai ficar caída, está aí prostrado, caído, cara no chão. Isso tira o sossego da alma, isso perturba a alma quem é sincero. Mas Deus é Deus que manda os seus mensageiros. Como eu estou aqui esta noite para dizer para você: bota a tua casa em ordem, porque o tempo de Deus está chegando. E Satanás, imaginando que essa mensagem ia destruir ainda mais o rei Ezequias, muito pelo contrário, sabe o que ele faz? Vira para a parede. Só ele, Deus, não tem fantasia, não tem aparências, é somente a verdade, é o que prevalece diante do eterno. E ele disse: Deus, sabes, vede que andei na tua presença com retidão e sinceridade. E diz o texto sagrado que esta oração, virado para a parede, ele chorou abundantemente. E o profeta Isaías estava lá na saída do palácio. A voz do Senhor veio para ele dizendo: volta, porque ele se arrependeu, ele estava caído, mas agora está de pé. Diz para ele que a minha aliança continua com ele, que eu vou levantá-lo e vou dar mais 15 anos de vida a ele. Ei, escute só, a queda tira o sossego da alma, mas o Deus que conhece o oculto e o profundo está aqui essa noite dizendo: eu vou te levantar e vou te dar um novo tempo na tua vida. Dias melhores virão para você. Você ainda será cheio do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A queda perturba a alma, mas Deus levanta a alma caída. Louvado seja o nome do Senhor. Quem podia imaginar que aquele filho pródigo seria a grande revelação daquela casa certinha, daquela família religiosa, daquele filho que nunca cometeu nenhuma transgressão e volta caído, todo emporcalhado, essa é a expressão mais adequada, duro, falido, quebrado, vendeu o corpo à prostituição, tinha direito absolutamente nada, torrou tudo que tinha, na conta corrente o dinheiro sumiu, no peito a solidão e o vazio se apoderou dele, está lá prostrado. Mas o texto sagrado diz que Deus lhe dá um momento de lucidez. Isso é obra de Deus. Diz o texto sagrado que lá, desejando alimentar daquilo que nem na mesa do pai existia, era para porcos, ele cai em si e diz: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui estou caído, estou prostrado, padecendo necessidade. Isso é para gente aí de Deus, gente de Deus que caiu, quebrou a cara, já não tem mais ânimo para buscar, dizendo: meu Deus, eu era o agente que colocava fogo nas pessoas, hoje eu estou precisando de alguém que faça isso por mim, né? Que ironia do destino. É como se o Conde Drácula visitasse um dentista. Já pensou? Que ironia do destino.
Eu que era esse agente que levantava muita gente, agora estou aqui caído e prostrado. E diz o texto sagrado que Deus lhe dá esse momento de lucidez, como Deus está te dando um momento de lucidez agora. Tua alma está perturbada porque a queda te fez prostrar. Diz o texto sagrado que ele se levanta e vai para uma caminhada longa a pé, que não tinha dinheiro de nada, pois ele havia partido para uma terra longínqua e tinha que fazer o mesmo processo de retorno. E diz, quando chega lá, eu vou fazer a oração mais bonita para o meu pai. Já viu? A gente achar que as nossas orações bonitas, cheias de teologias sistemáticas, né? Aquela teologia sistematizada vai mexer com o emocional do pai, e ele vai, com essa oração, que era uma reza. Olha como é que é a oração: Pai, pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser chamado teus filhos, porém me recebe com um de teus trabalhadores. Ele está com essa oração ensaiada. Se Deus me deixar falar essa oração, acho que minha vida vai mudar. Ele vai. Ele chega lá, o pai avista ele, o pai encurta o caminho, porque o pai vai ao encontro dele. Esse Deus que encurta o caminho. Se ele tinha 3 quilômetros para percorrer, o pai percorreu 2, ele só foi 1. Esse Deus que encurta a trajetória. O filho está assim, e ele então pega aquele esboço de oração e diz: Pai, pequei contra o céu perante ti, achando que ia falar. O pai lhe dá um abraço e diz: acabou. Precisa não, meu filho. Eu já entendi tudo. Eu não entendi agora que você está falando, entendi quando você estava lá caído e prostrado. Vamos embora, meu filho. Essa hora o texto não diz, mas eu lembro de uma vez que o meu filho veio. Eu estava viajando um dia, meu filho veio ao meu encontro no portão, e ele pulou no meu peito, eu botei ele na carcunda. Pai, cucundos. E eu levei meu filho de volta para casa no cucundos, né? Esse Deus que te pega no colo, esse Deus que te sustenta. Aí chega lá, todo mundo achando que Deus ia dar, o pai ia dar essa lapada no filho. Fazendeiro do lado dizendo: se fosse eu arrebentava ele, se fosse eu botava ele para cuidar da vaca. O pai disse: nada disso, dá um banho nele que ele está emporcalhado. Traz o melhor vestido, traz aqui o melhor vestido, bota nele, bota essa indumentária nele, bota anel do dedo, sandálias nos pés. Agora vamos fazer um churrasco, não é com qualquer novilho, é o novilho cevado. Eu esperava por esse tempo. Você estava caído lá, mas a partir do momento que a mensagem entrou em você, você já ficou de pé. Agora é hora de você dizer à tua alma: volta ao teu sossego, porque o Senhor te levantou. Deus está hoje aqui levantando muita gente. Deus está hoje aqui erguendo ministério. Deus está dando nova unção. Deus está dando autoridade. Deus está fazendo azeite cair do céu, dizendo: o mundo te derrubou, mas eu te levanto. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te levanta para a tua alma sossegar. Glória a Deus, glória a Deus. Volte a tua aliança com o Criador, que Ele não se esqueceu de você. Naqueles cultos que você frequentava no teu pai, Ele já tinha uma aliança contigo. Você pensa que Deus só te fez para ganhar dinheiro, e não é isso não. Deus te fez e te trouxe debaixo de uma unção, debaixo de uma aliança, de um pacto, de um concerto. Tem anel aqui para colocar no teu dedo, tem veste nova para botar em você, aleluias. Tem sandália de fogo para botar nos teus pés. E tem um novilho aqui no nosso meio, tem o Senhor, tem Jesus, para dizer: alimenta-te desse churrasco santo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é uma terceira coisa que perturbam a alma para que ela perca o seu sossego. Não somente laços e angústias de morte do inferno, não somente quando a alma está caída, quando o ser está caído, mas a terceira coisa que tira o sossego da alma está no verso 11, que é você não acreditar mais em homem. E a esta altura você é remetido ao capítulo 39 do profeta Isaías. Ora, se laços de morte e angústias do inferno tem a ver com os capítulos 36 e 37, e a queda, o abatimento tem a ver com o capítulo 38, eu sugiro o capítulo 39 para essa desconfiança adoecedora dos homens.
Olha o que ele disse ali. Eu disse na minha perturbação, vocês todo. Eu disse na minha perturbação, vocês. Isso tira o sossego da alma quando você olha assim e não vê ninguém para confiar. Você olha assim e diz, cara, não dá para acreditar em mulher, não dá para acreditar em homem. Gente, vocês que estão esperando no Senhor aí, está dando para acreditar em mulher? Mulheres aí flertando na rede social. Vamos falar de conjugalidade. Está dando para confiar em mulher? Hoje em dia as mulheres estão indo para a academia, estão sendo vendidas à vaidade, entregues à volúpia. Até a dubeidade é pouco para ela, ela quer a diversidade, quer se entregar mesmo. Você vê aí quanto pastor, com muita frequência, né? Ah, pastor, ela estava me traindo com outro na internet. Esses dias fui conversar com uma que assim procedeu. Ela disse, pastor, foi só um flerte, não é adultério, não é pecado não. Como é que pode, gente? Mandar kkkk, coraçãozinho, não é mais pecado não, gente. Como é que tu vai acreditar em alguém desse jeito, pastor Noni? Já pensou a Patrícia mandando coraçãozinho para um saradão bombadão? E que lindo, kkkk. Olha que ele falou, vai mandar só uma vez só. E é verdade, né? Está difícil confiar em homens. Os homens flertando com mulheres bonitas na rede social. Gente, às vezes você está aqui, sua mulher está do lado, é um flertando com o outro lá embaixo do lado. Porque se fala, o que você está fazendo? Muda o telefone rapidinho. Só, gente, como é que está? Está difícil confiar em gente sem assinar contrato, do ponto de vista dos negócios. Não há quem sustente sua palavra. Basta mexer um pouco o chão, primeiro eu, para depois todo mundo. Está difícil confiar em crentes. Você leva pessoas para o gabinete, tem uma conversa franca, a pessoa sai dali dizendo que você falou outra coisa. Está difícil de confiar em tanta gente. Um rapaz falou para mim, pastor, não todo homem é mentiroso. Pastor, eu falei, por quê? Falou, porque se a mulher vai para a academia, o personal toma. Se vai para a rua, o mendigo toma. Se vai para a igreja, o padre toma. Para onde iremos nós? Falei, realmente está difícil. Aí diz o texto sagrado que o rei Ezequias recebeu uma comitiva da Babilônia. Se dizia amigos dele. E ele então recebe essa comitiva. E o mais interessante é que um rei experiente, daquele experiente, ele abre todos os seus tesouros para os embaixadores da Babilônia. Vem ver minha casa, vem ver meus segredos, né? A gente vai abrindo os nossos segredos para os outros, vai colocando gente dentro da nossa casa. Imagine, Jaqueline, esses embaixadores da Babilônia, vamos supor que se fosse ali uma amiga que entrasse na sua casa, você, toda a simpatia por ela, né? Aquela amiga que você jamais desconfiou, daqui a pouco essa amiga flertando com o Sandro, dizendo que gatão moreno. Tá difícil, não tá? Quem que a gente vai confiar? Viver num mundo assim, dizendo todo homem é mentiroso, você vai ver que ele está em momento de perturbação. Eu não acredito mais em ninguém, não confio em padre, não confio em pastor, não confio no teclado, não confio nele. Aí tu olha assim, mas o Felipe tem carinha de santo, é diabo, não presta. Mas o pastor Marcelo também não presta. Pastor Demi, pior de todos. Pastor James já está velho, os velhos são os piores. Isso tira o sossego da alma. Mas a missionária Cristina que faz assim, nesse negócio de fazer assim, são as piores. Isso aqui também pode ser um movimento de serpente. Tira ou não tira o sossego da alma. E aí você vai se descortinando, você vai se abrindo, você vai dando espaço, a pessoa vai entrando, vai descobrindo seus pontos fracos, vai conhecendo você por dentro, vai descortinando sua alma, quando pensar que não, rasteira. E aí a alma fica desassossegada. E os embaixadores foram embora, o filho de Amós agora vem para repreendê-lo. Quem são aqueles homens?
São da Babilônia. Ele disse: você mostrou alguma coisa para eles? Mostrei tudo que eu tinha. Você está me ouvindo? Alguém aí que precisa ficar quieto, está falando demais? Você está me ouvindo mesmo? Você está entendendo o que Deus está falando com você? Cuidado em quem você anda confiando. Cuidado quem você anda botando dentro da sua casa. Tem carinha bonitinha de santinha, mas ela vai decepcionar você, ela vai destruir você, vai acabar com você. No início tudo é maravilhoso, depois, meu irmão, vira um inferno. Você que é casado, no início é meu bem, depois que separa, meus bens. Você quer conhecer seu marido, se separa dele para tu ver como é que ele começa a ficar saradão. Quer conhecer teu marido, barrigudo? Esse não arruma nada não. Espere, separe dele para tu ver. Como é que ele vai chegar aqui todo saradinho? Separa dessa mulher aí. Ninguém quer não. Se separa dela para você ver o que ela vai fazer. Separa dela. Para tu ver como em 4 meses ela não vai ficar sarada. Vai começar a tomar um tal de jauro aí que dá na barriga. Qual é o nome daquilo, Rejane? Aquele jauro, como é que é o nome? Bom jaro, por isso tu é magrinha assim, né? Tu toma bom guijaro, né? Aí começa a tomar bom jaro, começa a secar, aí vai para academia, começa a postar negócio malhando, glúteo, ainda tem uns bobos ainda que deixam as mulheres treinar com os personagens. Training, né? Training. Cara saradão. Mas eu não deixo não, meu irmão. Chegou um dia desses, a Cláudia falou assim: eu estou precisando de um personal. Eu falei: justo. Mas é velhinho, Demi, 68 anos, são os piores que tem. Nada de homem. Mas é o Demi, a fruta que ele gosta, ele pode mudar. E quem é? Tem que ser mulher. E tem que ser feminina. E ainda assim eu vou ficar com um olho na missa e outro no pastor. Sei lá como é que é isso aí. Se eu vir lá falar o seguinte: olha, sai fora. Estou falando contigo. Segue, é tu mesmo, que eu vi Rosiane lá com o personal saradão. Tu vigia, homem. Tu vigia, rapaz. Seguro morreu de velho. Não confiar em ninguém, olhar em volta e não ter em quem confiar, isso perturba a alma e tira o sossego. Aí vem Deus dizendo: olha, ainda que todos te abandonem, eu nunca vou te abandonar. Você pode ser o homem mais rico do mundo, como foi Jó, ter os filhos mais belos, como tinha Jó, ter o respeito naquele Oriente, como tinha Jó, e Deus amava. Chegou uma hora que ele perdeu tudo. As filhas mais lindas, os filhos mais extraordinários do ponto de vista do comportamento, uma conta corrente extraordinária, várias empregadas, a saúde de Jó. Chegou um momento que Jó ficou tão doente, mas tão doente, que até o hálito dele estava podre o hálito dele. Ele estava doente por fora e por dentro, e todos lhe abandonaram. Mas eis que no capítulo 19, no verso 25, tem uma expressão que fazem com que a nossa alma volte ao sossego. Ele diz o seguinte: olha, eu posso não ter muitas certezas na minha vida, posso ter muitas dúvidas, mas uma coisa eu sei, que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a face da terra. Ninguém queria papo com ele. No capítulo 38 diz o texto sagrado: e falou o Senhor Deus com Jó no meio de um redemoinho. Todos fogem no redemoinho, mas Jesus fica ali contigo. É fornalha, ele entra contigo. É rio, ele entra contigo. É lagoa, ele entra contigo. É mar da Galileia, ele diz: aquieta-te, mar, sossega, vento. É monte, ele está contigo. É vale, ele está contigo. É inferno, ele vai contigo. É céu, ele vai contigo. Ele não te abandona. Louvado seja o nome do Senhor.
Ele está contigo, Ele fica contigo, está aí contigo, Ele é a tua silhueta. Salmo 120, Senhor te guardará de todo mal, Ele é a tua sombra, a tua direita. Esse Deus que é projeção em você, esse Deus que toma a tua forma, se torna a tua silhueta, esse Deus que está aí. Você pode não confiar em qualquer um, mas nesse Jesus pode confiar, que eu te dou garantia. Eu, pastor Demi, assino embaixo. Não assino pelo pastor James, pelo pastor Valnei, pelo pastor Marcelo. Agora, por Jesus, se Ele falou, acredita, porque Ele é fiel para cumprir toda a sua promessa. Se Ele disse que vai acontecer, vai acontecer. Se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. Se Ele disse que vai estar, Ele vai estar. Se Ele disse que vai voltar para arrebatar a sua igreja, Ele voltará. Louvado seja o nome do Senhor. Volte a minha alma ao teu sossego, porque tem alguém em que eu possa confiar. Volta a minha alma ao teu sossego, porque eu tenho em quem confiar. Agora, o que Deus faz para trazer sossego à nossa alma? O verso 8 fala que Deus traz o seu livramento. Digo, meu Deus, para trazer sossego à minha alma perturbada, traz livramento para mim. Digo, meu Deus, traz livramento. Olha o que diz o verso 8. Verso 7 diz, alma, volta ao teu sossego. E o motivo está aí, vamos ler comigo? Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os olhos, da queda dos pés. Se Deus que livra da morte a alma, livra das lágrimas os olhos e livra da queda os pés, pode andar sossegado. Deus tem livramento para a tua alma, Deus tem livramento para os teus olhos e Deus tem livramento para os seus pés. Você recebe isso? Deus tem livramento para a sua alma, para os seus olhos e para os seus pés. Ande desassossegado, que Deus vai estar aí te sustentando. É por isso que eu sou crente. Eu não sou crente só por conta de uma providência escatológica que vai ter lá. Eu sou crente por conta de uma providência já que Ele traz aqui. Ele poupa a minha alma da morte. Ele tem cuidado com a minha imaterialidade. Deus se preocupa com a nossa parte imaterial. É legal a parte física, mas Deus se prepara com as nossas emoções, sabe? E não deixa que você tenha a sua alma morta dentro de você. A alma é a tua psique, é a tua capacidade de discernir cor, cheiro, emoções, sorrir, brincar, gargalhar. Isso tudo é alma. Quando a alma está morta, a pessoa não sente mais cheiro, não tem paladar, não quer brincar, não quer sorrir, sabe, só vê o pior da vida, sabe, é porque a alma dela já está morta já. Uma pessoa que tem a sua imaterialidade poupada, viva, ela está de bem com a vida e enxerga sempre o melhor da vida. A pessoa diz, cara, está tudo ruim, ele diz, mas Deus vai dar vitória, aleluia. Tem alma uma pessoa dessa. Pessoa que consegue criar poema, pessoa que consegue ser romântica, pessoa que consegue ser humana. Essa preocupação de Deus com a nossa imaterialidade. Deus não vai deixar nossa alma morrer dentro da gente. Eu não estou me referindo à alma escatológica, estou falando da alma psicológica. Essa alma que você precisa para amanhã acordar com alegria. Você precisa ter alma para amanhã você dizer, hoje eu vou arrebentar no trabalho. Quanta gente aqui já não acorda assim, né? Aí diz, já, tem que trabalhar, vida desgraçada, miserável. Não. Agora quem tem alma diz, cara, hoje o dia vai ser maravilhoso. Hoje eu vou chegar em casa e vou arrebentar. Hoje é o meu dia. Sabe, rir do próprio erro, das falhas, sabe? Você tropeçar, em vez de ficar com vergonha, porque você é pastor, você chegar e dizer, pô, que legal, tropecei, é que tem alma. Chega assim para um marido e olhar para ele, mesmo que ele seja esquisitinho, e dizer, cara, você é um cara mais lindo que eu já conheci. Né? Só fala isso quem tem alma, porque consegue projetar no cara que gosta uma beleza.
Porque pensem bem, Cláudia chegou para mim e falou assim, que homem. Um dia eu estava assim, ela falou, que homem, para uma outra pessoa, e eu, né, cara, eu sou o homem mesmo. Mas eu sei que ela não está vendo tudo isso. É a alma dela que olha para mim e diz, cara, é o homem mais lindo do mundo. Eu sou mesmo. Mas você já viu? Fica se olhando como é que algumas mulheres são apaixonadas pelos caras que têm. Diz, o cara é baixinho, redondinho, esquisitinho. Uma orelha maior que a outra, o queixo parece um cepacol, né? Cabelo, sabe, desgrenhado. Fala tudo esquisito, não sabe o que é vernáculo. E a mulher olha e diz, cara, o cara é muito lindo. Gente, essa pessoa tem alma demais, tem duas almas. Tem uma por ela e outra pelos outros. Às vezes algumas mulheres têm uns caras lindos, bonitos, inteligentes. Ela vida de desgraça. Não tem alma uma pessoa dessa. E você que tem alma, cujo Senhor livrou a tua alma da morte, você vai chegar hoje em casa, você vai olhar para ele e vai tascar-lhe um beijo. Ele com aquele cheiro de óleo de cozinha, né? Como a nossa irmã da Igreja Batista da Bahia, Ivete Sangalo, canta, cheiro de pneu queimado, carburador furado. Legal. Sentir esse cheiro de almíscar, né? Creme de rosa, não, leite de rosa, né? Consegue ver beleza nisso? Diz o cara casado com uma menina linda, uma mulher linda, amiga, parceira. Como às vezes eu vejo aqui na igreja, já teve um que eu cuidei, eu falei, cara, tu tem uma mulher linda, cara, uma mulher bonita, qualquer homem quer a tua mulher, cara. Cuida da sua mulher, cara. Para de ficar arrumando encrenca com ela, arrumando problema, cara. Tu é uma mulher, uma pessoa gentil, alegre, de bem com a vida, cara. O que está faltando é você resgatar a sua alma já morreu. Chega em casa, cara, embucha a tua mulher, bota um dentro e um fora, é Isaac, Abraão, Ismael, Sara, Rebeca, Mateus, Marcos, Lucas, João. Vamos fazer essa igreja aquecer, nem que seja por explosão demográfica, né? É um dentro e um fora, aquela família chegando aqui, 12 filhos, 17 filhos, aquela coisa linda, encher os bancos aqui da frente. Não leve isso muito a sério, não. Mas para trazer sossego à tua alma, Deus dá livramento de morte à tua alma. Digo, meu Deus, cuida da minha alma. Livra das lágrimas os teus olhos e os teus pés da queda. Amanhã você não vai acordar com o pé direito, não. Você vai acordar com os dois pés em Deus. Você vai dizer, este é o dia que nos fez o Senhor, alegremo-nos e regozijemo-nos dele. Qual o reflexo de tudo isso? Já sabemos quais os agentes que destroem a alma, tiram o sossego da alma. Já sabemos o que Deus faz para tornar a dar o sossego para a nossa alma, no verso 8. Agora, qual a ação, qual a reação do indivíduo depois que Deus faz isso? Verso 12. Diz que todo mundo que já provou isso em Deus, faz essa pergunta. Qual é a pergunta? Todos juntos? Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? A pessoa não chega na igreja querendo, não, gente. Ela quer saber o que ela pode dar para Deus. Vocês perceberam? Uma alma agradecida não vem para cá com a sua carteira de trabalho, com a sua agenda, com a sua programação, com os seus escopos de atividade, dizendo, Deus, faça isso. Não, ele chega aqui dizendo, o que é que eu posso fazer para agradar esse Deus que livrou a minha alma da morte? Essa é a pergunta. Eu tenho um amigo chamado Clóvis Marreta. Todas as vezes que eu vou pregar lá, todas não, mas algumas vezes, ele fala comigo, pastor Ademir, a gente tinha que entrar na igreja lambendo o chão. Ele fala assim mesmo. A gente tinha que estar nessa igreja lambendo o chão. Eu vou falar palavras dele, tá? Ele que me disse, tá? Eu, preto desse, pobre desse, estou aqui sentado nessa cadeira de pastor Ademir. Eu não merecia nada, eu tinha que entrar na igreja lambendo esse chão e ainda ser grato a Deus. Agora é isso que o evangelho moderno nos ensina? O evangelho moderno é me dá, danoninho, dá de manhã, de tarde, à noite, quinta-feira, quarta-feira, terça-feira.
Vamos mudar esse disco? Vamos virar ao lado? Em vez de dizer, Deus me dá, a gente vai dizer, Senhor, o que eu posso fazer? E a resposta é o que ele disse aqui. Veja o que Deus quer da gente. Olha, que daria ao Senhor por todos os benefícios os benefícios para comigo. Aí vem a resposta. Olha só, vamos ler comigo? Todos juntos? Tomarei. Sabe o que está dizendo aqui? Deus não responde não, o salmista que responde. O que eu posso fazer por Deus? Ele diz, já sei o que Deus quer. Tomar posse da vida eterna. E depender de Deus. Deus quer que eu tome posse da vida eterna. Tomar o cálice da salvação é você aceitar as contingências da vida cristã por estar no caminho da salvação. Sabe o que é isso? Às vezes é calúnia mesmo, às vezes é perseguição mesmo. Isso é o cálice da salvação. Só passa por isso quem está no caminho da vida eterna. Deus não quer nada de você. Você está me ouvindo? Diga amém. Deus não quer nada de você. Deus só quer que você tome posse da vida eterna e dependa do Senhor todos os dias da sua vida. Vamos ficar de pé?